Boa tarde, pessoal. Nessa aula, a gente vai ver, como eu tinha prometido na aula anterior, um tanto de ferramentas que vão ser base para coisas que a gente vai desenvolver depois no curso. Isso significa que os assuntos dessa aula vão ser menos conectados diretamente com algoritmos do que eu gostaria. Vai ficar mais claro, vai ficar menos confuso assim que eu começar a apresentar os temas, mas basicamente a gente vai começar essa aula falando sobre princípios da análise de algoritmos, alguns princípios norteadores para a análise de algoritmos, e depois vamos falar de indução matemática. E o motivo por que esses dois tópicos estão juntos é porque encaixou no tempo da aula. Os dois vão ser importantes depois, um não está relacionado diretamente com o outro, o que faz com que eu tenha gasto algum tempo em casa pensando, não, será que eu mudo a estrutura, conecto essa aula com outra e tal? Não achei uma solução, então vamos tentar ver os dois tópicos, embora um tanto desconexos um do outro, nessa aula, como base para as aulas seguintes. Tá? E eu vou tentar deixar tão interessante quanto eu conseguir nesse contexto. Conectando com a visão geral do curso que eu falei para vocês na aula passada, eu comentei que, olha, um curso que chama Projeto e Análise de Algoritmos, ele tem o componente, vamos dizer, de projeto ali, que são as principais técnicas avançadas de projeto de algoritmos que a gente vai ver, divisão e conquista, programação dinâmica, algoritmos gulosos, aleatoriedade, entre outros tópicos, mas esses são os principais. E tem o componente de análise, que é o que nos permite avaliar se um algoritmo está correto e a sua eficiência. E esses são os dois aspectos principais quando a gente fala de analisar o algoritmo que a gente vai pensar. Primeiro, mostrar que o algoritmo está correto. A gente não gasta, normalmente quando a gente aprende a programar, a gente não gasta tanto tempo com isso, porque a gente meio que se convence, fala, obviamente esse código simples aqui resolve esse problema simples que eu tenho. Mas quando as coisas ficam mais complexas, isso pode não ser bem verdade e existem ferramentas matemáticas para você atestar que, olha, esse código aqui está fazendo o que promete, esse algoritmo de fato resolve aquele problema. Essa é a parte da demonstração de corretude, né? Mostrar que um algoritmo está correto. Não é tópico de hoje, só estou dando visão geral. Mas o outro componente é uma questão de análise de eficiência, de quantos recursos computacionais, em particular número de operações ou tempo, são intercambiáveis aí, que aquele algoritmo vai utilizar. Tá? Então esses princípios da análise de algoritmos que eu vou falar com vocês, princípios norteadores, tem a ver com esse segundo aspecto da análise, tá? Que diz respeito a como que a gente vai analisar a eficiência de um algoritmo. Porque não existe uma única maneira. Tá? Então, o primeiro tópico aqui, o primeiro ponto, é que nesse curso a gente vai focar em análise de pior caso. E vai ter que lidar com os prós e contras que uma análise de pior caso nos traz. Tá? Para explicar para vocês o que é a análise de pior caso, eu vou listar aqui alguns outros tipos de análise de eficiência de algoritmos que dá para fazer. Por exemplo, aqui a gente pode falar de análise de melhor caso, de caso médio e de benchmarks. Isso aqui é um K, benchmarks. E até para a cultura geral, na computação, é legal eu falar rapidinho o que é cada uma dessas e a gente diferenciar por que a gente vai focar na análise de pior caso. Então, de modo resumido ali, a análise de pior caso vai dar uma boa combinação para a gente de um tipo de análise que não é tão difícil de ser feita, que a complexidade da análise matemática é um fator para a gente conseguir utilizar essa ferramenta, analisar vários algoritmos. Ela não é tão complicada de fazer quanto, por exemplo, uma análise de caso médio. Ao mesmo tempo que para muitos algoritmos, e em particular para basicamente todos os algoritmos que a gente vê nesse curso, ela vai ser preditiva, ela vai nos dar uma ideia bastante adequada do comportamento do algoritmo, o que faz com que a gente fique satisfeito com ela, né? Ela resolve bem o nosso problema, né? Quer dizer, conhecendo ela eu consigo olhar para muitos algoritmos e ter uma medida bastante adequada de quão rápido ou lento ele é. Ok? Intuitivamente? Mas como eu falei, contrastar com essas outras ajuda mais, tá? Então, uma coisa que a análise de pior caso tem,
que nenhuma dessas outras tem é a independência da entrada. Tá? E o que eu quero dizer com independência da entrada? Quando a gente fala de quando a gente fala de análise de melhor caso, caso médio, benchmark, eu já vou entrar nos detalhes do que elas são, mas todas elas são análises que vão focar em alguns tipos de instâncias. Para ficar menos abstrato, vamos falar do problema da ordenação, que é um problema que todos vocês já conhecem, já viram várias vezes aí em mais de uma disciplina. E vamos pegar, por exemplo, o algoritmo Insertion Sort. Tá? O algoritmo Insertion Sort, a gente sabe que ele tem um melhor caso linear. O caso que o algoritmo, que o vetor de entrada está ordenado, o Insertion Sort vai basicamente passar uma vez por ele, percebendo que ele está ordenado, e no número linear de operações, de comparações ali, ele vai devolver o vetor ordenado para a gente. Mas isso quer dizer que eu posso confiar no Insertion Sort em qualquer situação que ele vai ter esse tempo? Não, né? O Insertion Sort, no pior caso, leva tempo quadrático. E se a gente sabe a diferença entre 1000 e 1 milhão, a gente sabe que a diferença entre linear e quadrático pode ser bem grande. Né? Para instâncias grandes, que é um outro tópico que a gente vai falar daqui a pouco, a diferença entre linear e quadrático é bem grande. O negócio se eu penso numa análise de melhor caso, ela é muito dependente da entrada. Quer dizer, eu estou tendo uma fotografia do comportamento do algoritmo, eu estou tendo um diagnóstico melhor do comportamento do algoritmo, que só vale numa situação muito específica. Só vale se eu tiver muita confiança de que vão vir só aquelas instâncias que favorecem aquele algoritmo. Não dá para confiar ele no geral. O pior caso é o extremo oposto. Eu estou pensando assim, olha, qual a pior instância que você pode jogar no meu algoritmo? Ainda assim ele garante aquele comportamento. Tá? Então, quando eu falo de análise de pior caso, se eu falar que um algoritmo, por exemplo, pegando de novo a ordenação, merge sort, é n log n, não tem instância que vai fazer esse miserável ser pior do que n log n. Isso não vai acontecer. Não tem como você pegar o calcanhar de Aquiles dele. O do Insertion Sort tem de monte. O do merge sort não tem. É uma garantia de pior caso. Faz sentido? Conseguem pegar a ideia? Então, se eu quero uma informação simples que vai me dar uma garantia para o comportamento ali do algoritmo, da eficiência, a análise de pior caso me dá mais informação, porque não depende da entrada. Ela é perfeita? Não, ela também tem suas limitações. A gente não vai abordar isso profundamente porque justamente é a escolha para esse curso, para os algoritmos desse curso ela vai funcionar muito bem. É uma ferramenta que vocês devem ter à mão ali na hora de analisar o algoritmo, mas eu adianto para vocês que existem algoritmos que têm um comportamento na prática muito bom, mas no pior caso muito ruim. Os desse curso, em geral, vão ser preditivos. Se ele é ruim na prática, se ele é ruim na análise de pior caso, ele também vai ser ruim na prática e vice-versa. Para muitos algoritmos, para a maior parte dos algoritmos, eu acho que esse é o caso. Mas tem exceções. Tá? Tem algoritmo só para lançar um nome, não você tem que saber nada disso. O Simplex é um algoritmo muito eficiente na prática, exponencial no pior caso. Tá? Então, daí como que eu avalio ele? Eu avalio com análise de caso médio ou benchmark, porque os casos ruins dele são muito raros. O Insertion Sort, será que é o caso? Não. Não precisa ser uma instância super desordenada para o Insertion Sort cair no comportamento quadrático. O pior caso dele acontece também no caso médio, também vai dar um comportamento quadrático. Então, é um exemplo do caso em que a análise de pior caso está nos dando uma predição boa. Tá? Mas existem exceções, só que são exceções. Beleza? Então, passando rapidamente por esses, para depois a gente não focar mais ele, focar lá em cima. Análise de melhor caso, muito dependente da entrada. Só vai valer aquilo para instâncias muito particulares, específicas para aquele algoritmo. Não estou garantindo no geral. Tá? Mas não é difícil de analisar, costuma ser fácil de fazer a análise. Caso médio é um ferramental matemático mais complicado para fazer a análise. É dependente da entrada, porque eu dependo desse argumento médio. E uma coisa que um colega meu, durante a pós-graduação, me chamou a atenção uma vez, e eu acho que faz bastante sentido, é o seguinte. Tudo bem, a caso médio é mais complexa, mas, ela me dá mais informação. Então, eu poderia favorecê-la, né? Paga um preço na complexidade. Acontece que computação, assim como matemática, né? A computação vem derivada da matemática, não é exatamente uma ciência natural. Quem disse, para vocês entenderem o que eu quero dizer, que as entradas naturais para problema de ordenação são vetores sorteados uniformemente? Sabe? Lá na física faz muito sentido eu pensar, vou fazer uma análise da altura das pessoas, vai seguir uma normal. Agora, as entradas dos nossos problemas, não necessariamente o caso médio é mais representativo do que o melhor ou o pior caso, percebe?
Então, assim, é uma informação a mais, mas é uma informação mais custosa de obter e é perfeitamente possível que aquela instância super aleatória não aconteça na prática. E na prática aconteçam outras instâncias com outros vieses. E daí o que a gente faz? A gente complementa a análise de pior caso com benchmarks. Análise empírica. Você pega conjuntos de instâncias característicos, roda e tenta plotar gráficos e ver o comportamento do seu algoritmo. Tá? Então, essas coisas aqui são úteis? São. Em outros projetos, desenvolvimento, pesquisa, a gente lança a mão delas? Sim. Mas aqui eu vou focar na análise de pior caso por esses motivos que eu apontei. Pode perguntar. Os trabalhos práticos vão se desenvolver, algoritmo ou análise algoritmo? Os trabalhos práticos costumam focar no desenvolvimento. A parte de análise ela vai entrar no caso que talvez se você fizer a ideia menos eficiente, ainda que correta, não passe nos testes. Então você tem que identificar que seu algoritmo não é tão eficiente e fazer um melhor. Mas o foco é no desenvolvimento. E o foco da análise é mais uma prova teórica e tal. Mas é isso, acaba sendo útil na prática porque se você não for capaz de perceber que seu algoritmo é ineficiente, você vai ter dificuldade de identificar o gargalo para melhorá-lo. Beleza? Então, focamos isso aqui pela simplicidade de análise e generalidade do resultado. Se o cara é rápido nisso, ele é rápido para qualquer instância. Segundo princípio que a gente vai focar é a pouca atenção. Olha que jeito complicado de dizer, né? Não é que é irrelevante, mas pouca atenção com constantes e termos de menor ordem. Antes de eu divagar sobre isso aqui, eu acho que deixar mais palpável pode ajudar. Então, eu vou colocar aqui duas expressõezinhas matemáticas para a gente comparar. Tá? Então, vamos pensar aqui que eu tenho a seguinte expressão: 10n ao quadrado mais 100 vezes n. E a outra aqui, deixa eu ver uma outra, qual seria legal comparar isso. Não, tá bom. E aqui, vamos colocar aqui, perdão, me perdi um instante, deixa eu só achar qual que eu estava querendo fazer a continha. Aqui, perfeito. Eu já vou deixar aqui, para uso próximo, uma outra funçãozinha que é 100n log n, guarda essa aqui, eu vou começar dessa aqui, para tentar mostrar para vocês por que a gente não se preocupa tanto com constantes e termos de menor ordem. Então, quando eu falo de constantes, eu estou falando de constantes multiplicativas. Eu devia ter falado o nome completo delas, né? São constantes que estão multiplicando termos aqui da minha função matemática. Tá? Como que eu interpreto isso aqui? Ó? Imaginem que esse 10n ao quadrado mais 100 vezes n é uma função matemática que eu cheguei ali, que conta o número de operações que o meu algoritmo, por exemplo, o meu insertion sort, vamos dizer, faz para ordenar um vetor. Tá? Então vamos dizer que ele vai fazer, no máximo, 10 vezes n ao quadrado, onde n é o tamanho do vetor, mais 100 vezes n. Tá? A expressão do insertion sort não deve fugir muito disso, é uma cara razoável para ele. Mas eu não estou afirmando que é exatamente isso, é só para a gente imaginar. Beleza? Então, essa é a constante multiplicativa, esse é o termo de menor ordem. Percebe que num polinômio n ao quadrado é uma ordem maior do que n. E o que eu estou afirmando para vocês é que um dos nossos princípios é que eu não me importo muito com as constantes e com esses termos de menor ordem. Por quê? Primeiro motivo absolutamente pragmático, simplifica a análise. Poder chegar aqui e falar que isso aqui é da ordem de n ao quadrado, onde isso aqui é uma notação de análise assintótica que a gente vai ver formalmente numa aula futura, próxima, mas poder tratar isso aqui como sinônimo, vamos dizer por enquanto, de n quadrado, facilita as comparações. Né? Mas não é só por uma questão de simplificação, porque percebam, de novo, outra coisa, estabelecendo as bases, né? Uma simplificação que simplifica tanto, a ponto de que eu perco a precisão do que eu estou analisando, não me serve. Então falar, isso simplifica a análise, mas se isso não me deixasse de me dar uma informação útil sobre qual algoritmo é mais rápido, não resolve para mim. Tá? Então,
simplifica a análise, ignorar constantes e termos de menor ordem? Simplifica. Mas eu vou argumentar com vocês que eu não perco tanto do comportamento do algoritmo. Tá? Esse é o segundo motivo. Simplifica e eu não perco muito desse comportamento. Por quê? O termo de menor ordem é o mais fácil de todos de demonstrar. Vamos pegar aqui, por exemplo, n igual a 1000, igual a 10 à terceira. Tá? E vamos analisar essa funçãozinha, tá? Nesse caso. Tá? Nessa situação eu tenho aqui, ó, 10 vezes 10 à terceira ao quadrado mais 100 vezes 10 à terceira. Né? Notem que a constante do termo de menor ordem é até uma ordem de grandeza maior do que a constante do termo principal, né, do termo de maior ordem. Mesmo assim, o que a gente vai ver aqui? Olha, 10 à terceira ao quadrado é 10 à sexta, isso aqui dá 10 à sétima. Né? Mais 10 à terceira vezes 100 vezes 10 à segunda é 10 à quinta. Quer dizer, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui não é notação científica, tá? É só para exacerbar um detalhe aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 101 vezes 10 à quinta. Concorda? 10 à sétima mais 10 à quinta. Então percebem que, por que eu vou ficar sofrendo para carregar esse cara, se para as instâncias grandes, né, e 1000 nem é uma instância tão grande assim, vocês notam que se eu jogasse um valor maior do que 1000 aqui, essa distância ia ficar ainda maior, a relevância desse termo ia ficar ainda mais distante da relevância do termo principal. Notam que isso aconteceria? E aí, se eu colocar 10.000 aqui, no n, ao invés de 1000, esse termo fica 100 vezes maior, esse aqui fica só 10 vezes maior, porque justamente esse aqui é de ordem maior do que esse. Então esse cara aqui, cada vez contribui menos para o meu resultado, por isso que ignorá-lo não me tira poder preditivo. É uma simplificação que não me custa muito. Tá? A constante vocês poderiam apontar que é um pouco mais relevante. Né? Afinal, se eu tenho 10n ao quadrado, tudo bem, eu convenci vocês que 10n ao quadrado mais 100n é meio que a mesma coisa que 10n ao quadrado? Posso... Né, o termo de menor ordem a gente chuta sem muito sofrimento. 10n ao quadrado ainda é bem maior do que n ao quadrado. Né? A constante multiplicativa ainda está lá. Acontece que ela não vai ser muito relevante para o padrão de crescimento, vai ser sempre uma ordem de grandeza a mais. Mas essa ordem de grandeza mantém conforme o n cresce. Então se eu tenho 10 ao cubo aqui, n ao quadrado vai ser 10 à sexta, 10n ao quadrado vai ser 10 à sétima. Se eu colocar 10 à sexta aqui, n ao quadrado vai ser 10 a 12 e 10n ao quadrado vai ser 10 a 13ª. É maior, mas é uma distância constante, distância entre aspas constante ali que se mantém. Tá? Não é tão relevante quanto o crescimento. O padrão de crescimento é dominado pelo polinômio de maior ordem, ou se não for um polinômio, um exponencial, um fatorial, o que parecer, pelo termo de maior ordem. Tá? Tem mais um motivo que acho que é bem importante, que dialoga com outras disciplinas e com outros detalhes da computação. Imagina que eu fosse muito pedante e falasse, não, eu não aceito essa simplificação, eu quero trabalhar com as constantes. Daí eu tenho que contar um detalhe para vocês. Vocês não conseguem. Porque enquanto contar ordem de operações a gente consegue fazer no nível dos algoritmos, o número exato de operações vai depender em qual linguagem você implementou, quais parâmetros do seu compilador, qual a arquitetura que você estava usando. Tá? Todo bubble sort tem o comportamento de um bubble sort, todo merge sort tem o comportamento de um merge sort. Mas se mudou a linguagem, mudou o jeito de implementar, mudou detalhezinhos, mudou flag de otimização no compilador, muda a constante, que é o número de operações total, que multiplica o número aquela função. Tá? Então nem é pertinente, nem que eu quisesse manter a constante, né? Enquanto o termo de menor ordem eu elimino porque ele é um pouco relevante para a instância grande, ele não faz muita diferença, a constante não é irrelevante, mas ela só vai ser relevante no segundo momento do desenvolvimento. Ou um jeito que eu gosto de falar, que eu acho que ajuda a visualizar, é assim: vocês nunca vão achar um bubble sort tão otimizado que ganhe de um merge sort meia boca. Porque o merge sort é n log n e o bubble sort é n quadrado. Você pode colocar uma constante de 1000, 10.000 na frente do merge sort e uma constante baixinha no bubble sort. É só eu crescer o n que n quadrado vai superar n log n, ok? A gente vai ver isso com mais detalhes em análise assintótica, mas essa é a intuição.
Agora, poxa, estou fazendo um desenvolvimento de um projeto meu, pesquisa, aplicativo, trabalho, o que for, e eficiência é super importante. Já escolhi meu algoritmo. Agora, vale a pena eu trabalhar para baixar a constante dele? Pô, se o tempo é crucial, vale. Eu não estou falando que constantes são sempre relevantes. Estou falando que elas não podem ser a primeira coisa, sabe? Se você escolheu um bubble sort porque você foi muito rápido para implementar e não pensou bem em como resolver o seu problema, você está fadado, por mais que você otimize, ficar com uma solução ruim. Agora, uma vez que você escolheu um bom algoritmo e tudo mais, se ainda quer ganhar tempo, reduz a constante. Mas aí é detalhe de implementação, aí não é nesse curso. Aí é outro ponto. Tá? Você vai ter que entrar em flag de otimização, compiladores, arquitetura e etc. Tá? Então, beleza, sobre termos de menor ordem e constantes. E eu comentei que isso aí dialoga, eu acho que comentei, se eu não comentei eu estou viajando, mas e que isso aí dialoga, esse ponto dialoga com o próximo, que é a questão de eu só estar preocupado com entradas grandes. Né? E daí, para falar das entradas grandes, eu vou comparar esse cara aqui, olha, uma constante vezes n log n, né, que eu posso dizer aqui que é da ordem de n log n, com essa expressão aqui. E por que eu falo que só estou preocupado com entradas grandes? Porque para valores pequenos, não é particularmente crítico escolher um bom algoritmo. Tá? Basicamente, para coisa realmente pequena, a força bruta resolve. Então, a gente está preocupado com algoritmos eficientes quando a gente está pensando em volumes de dados, entradas de um tamanho considerável. Aí, de novo, só para deixar isso palpável, vamos ver aqui, ó, lá eu coloquei n igual a 10 à terceira. Vamos ver aqui, olha, se eu colocar n igual a 10, tá? Deixa eu nomear aqui, né? Vou chamar esse cara de A e esse cara de B. Quanto que dá o A quando n igual a 10, gente? Quando n igual a 10, o A vai dar 100 vezes n, perdão, já deixa eu substituir, né? 100 vezes 10 vezes log de 10, que é pelo menos, ó, vou usar desigualdade aqui. Se fosse 8, seria log de 8, é log de 2, a terceira seria 3. Né? Então é pelo menos 3. Então eu posso dizer com certeza que esse cara aqui é maior do que 3 vezes 10 a terceira. Né? 100 vezes 10 ali, 3 vezes 10 a terceira. E por outro lado ali, 10 vezes n ao quadrado dá aqui 10 ao quadrado. Mais 100 vezes 10, eu vou ter o que? Aqui, 10 à terceira, mais 10 à terceira, que é 2 vezes 10 à terceira. Então vejam, para ordenar um vetorzinho de tamanho n, igual a 10, um vetorzinho pequeno, o meu suposto, tá? Porque assintoticamente isso aqui é uma boa descrição para o merge sort e isso aqui é uma boa descrição para o insertion sort. Esses números são arbitrários. Então, para o meu suposto merge sort aqui, para o meu suposto insertion sort ali, o insertion sort ganhou por uma constante. Né? Então, para número pequeno, eu não estou afirmando nada, tá? Porque as constantes vão ser muito relevantes, até os termos de menor ordem vão ser relevantes, não é ali que a coisa pega. Agora, quando eu jogar valores grandes, a gente vê que o negócio fica muito diferente, né? Se eu colocar aqui, olha, n igual, deixa eu ver o que seria um n legal aqui. Deixa eu apelar aqui, ó, um n igual a 10 à sexta, 1 milhão. Tá? O que vai acontecer? Uma coisa que pode acontecer é eu errar na conta, então confiram. Tá? Mas vamos lá. No A aqui, eu teria 100, n log n, né? 100 vezes 10 a sexta vezes log de 10 a sexta. Vocês lembram do truque para lidar com log base 2 de 10 a sexta? Eu vou fazer ele pequenininho aqui, ó. 10 a sexta é aproximadamente 2 a 10, que é 1000, né, que é 1024, elevado ao quadrado. Né? 10 a sexta é 10 a terceira elevado ao quadrado, e 10 a terceira é aproximadamente 2 a 10. Tá? Então isso aqui é 2 a 20, só que agora na base 2 que me favorece. Né? Então isso aqui vai dar 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava, vezes 20, né, que saiu de lá. Então é 2 vezes 10
a nona. Ok? E aqui no B, a gente vai ter 10 vezes 10 à sexta ao quadrado, porque o B é esse cara aqui, né? 10n ao quadrado, mais 100 vezes 10 à sexta. Isso aqui dá 12 vezes 10, 10 a 13ª, mais o termo de menor ordem, que a gente já concordou anteriormente que não ia ser muito relevante, e de fato ele está ordens de grandeza atrás, né? Fica 10 a oitavo. Percebem como esse cara aqui, quando o n cresceu, olha, os dois estavam comparáveis, inclusive esse aqui ganhando. Quando a gente joga um n grande, esse cara aqui fica muito menor do que esse cara aqui. Às vezes o expoente aqui engana, mas nós estamos falando 10 à nona, 10 à décima, 10 à 11ª, 12ª, 13ª, estamos falando de 10 mil vezes mais demorado. Para se esse cara demorou 1 segundo, esse cara demorou 10 mil segundos. É realmente ordem de grandeza de diferença. Beleza? Tá, então essas duas coisas dialogam, né? Quando eu penso em entradas grandes, eu realmente posso ignorar termos de menor ordem, tá? E olhar para o comportamento de crescimento, comportamento assintótico e tal, tá? que é o que a gente em geral vai estar pensando aqui, tá? Então, só para fechar essa introdução aos nossos princípios de análise de algoritmos, para não esquecer de dizer que em aulas futuras, aí, a próxima ou a outra, eu estou remanejando algumas coisas no curso, mas numa aula próxima aí a gente vai ver a análise assintótica, que é um ferramental matemático para formalizar essa intuição que a gente está dando. Mas o importante para vocês, que eu quero que vocês peguem não é que a gente faz isso para que a análise assintótica existe. A análise assintótica é uma ferramenta matemática que a gente vai ver. Eu só posso usar ela e ainda assim minhas análises serem relevantes por causa disso que a gente discutiu. Tá? Porque senão eu poderia aplicar análise assintótica num outro contexto em que as constantes são super relevantes e o que eu vou conseguir com elas são resultados que não me dizem nada para o objeto de estudo. Aqui a análise assintótica vai ser útil por causa desses princípios. Tá? E no fim, tendo esses princípios então, o que a gente pode dizer é que o que a gente vai buscar nesse curso é estudar problemas variados e buscando sempre um algoritmo eficiente, um algoritmo rápido. E o que é um algoritmo rápido? É um algoritmo que, no pior caso, mesmo para a pior instância para ele, tem um comportamento próximo de linear. Tá? O mais tradicional seria falar polinomial, quer dizer, pode ser n ao quadrado, n ao cubo, mas nesse curso a gente tenta para baixo do n quadrado. São algoritmos que a gente consegue resolver que ficam n log n, realmente próximo do linear. É isso que é eficiente para a gente. Tá? É próximo do linear quando as instâncias são grandes, e mesmo no pior caso. Beleza? As ideias gerais? Como eu comentei no início, né, a primeira parte dessa aula está bem desconectada da segunda, então tudo isso aí vai ser útil para o resto do curso inteiro. Não tem nada a ver com falar de prova por indução, que é o que a gente vai falar agora. Então eu vou apagar o quadro e daí a gente entra em prova por indução, que é uma ferramenta matemática que vai ser importante para a gente.